Pessoal, para demonstrar para vocês a utilização da probe de corrente, no caso aqui a probe é essa, né? A probe da Rantek. Eu coloquei ela aqui no canal 2, aqui do meu osciloscópio. A gente tem que vir aqui, ó, e selecionar a opção ponta de prova. Eu vou aproximar aqui, ó, ponta de prova. Então tem que vir aqui selecionar essa opção. Aí aqui, ó, tá unidade ampere, já está selecionada, mas eu poderia alterar, ó, porque tem a opção volts e ampere, já está selecionado ampere. E aqui eu tenho o tipo de ponta, né? Se é uma ponta com atenuação, nesse caso aqui é de 1 volts, de 1 volt por ampere, certo? Aí a minha ponta aqui, ela é basicamente atenuação de 1 mV por 10 mili. Eu selecionei essa opção, que dá a mesma razão de atenuação de 1 volt por ampere. É a mesma coisa. Então, basta selecionar se você vai medir tensão ou corrente. No nosso caso aqui, a gente está usando uma ponta, né, uma ponteira aí de corrente. Selecionei corrente. Aqui, ó, só explicando de uma forma rápida, eu estou usando esse protótipo, que está aqui no laboratório, para mostrar a medição de tensão e corrente de entrada. Eu tenho um varivolt que pega um sinal alternado. Esse sinal alternado ele vai para uma placa, né? Essa aqui é a placa principal. Esse circuito aqui é um circuito retificador que pega o sinal alternado e transforma num sinal contínuo. E esse sinal retificado, filtrado, ele alimenta, né, uma carga de 500 watts que ela está sendo simulada por esses resistores que estão associados em série, conectados aqui nesse dissipador de calor. Então é um retificador de 500 watts, né? Só que aqui o detalhe, como é um experimento que tem o objetivo de corrigir o fator de potência, né? A gente tem todo um circuito de amostragem, circuito de disparo, circuito de controle, tem circuitos gate drives, tem placas de aquisição de sinal. Bom, mas não vem ao caso explicar tudo isso. Meu objetivo aqui é mostrar, né, a utilização da probe. Aí então eu vou aumentar a tensão está zerada. Vou começar a aumentar a tensão, ó. O que está acontecendo? Aparece aí meu sinal de tensão e corrente. Olha como é o meu sinal de corrente. Meu sinal de tensão é um sinal alternado. Eu estou coletando o sinal de tensão desse resistor aqui, ó, que é um resistor de medição do meu sensor de efeito Hall, né? Basicamente, a tensão que está nesse resistor é a tensão de entrada, a tensão que sai aqui do meu ajuste do meu variac ou varivolt, certo? Então, aqui na entrada, ó, se eu vier aqui no meu medidor, estou usando aquele medidor para medir a tensão. Eu vou aumentar ela um pouquinho, porque ele precisa de pelo menos uns 30 volts aqui, 25 para indicar, ó, 30 volts. Eu estou com 30 volts aqui na entrada. Eu tenho um voltímetro analógico aqui também na entrada. Então eu tenho 30 volts. Se eu observar, ó, o meu sinal máximo está dando aproximadamente 47. Deixa eu diminuir ele aqui um pouquinho para ficar melhor de fazer a medida. Então, veja que eu tenho uma tensão um pouquinho maior daquela que está indicando lá, né? Aqui a minha tensão máxima ela está em torno aí de 50 volts e a minha tensão de pico a pico em torno de 100 volts, certo? Então, se eu tenho um valor aproximadamente de pico de 48, se eu dividir de 48 por raiz de 2, eu acho vou achar um valor próximo de 30, né? Porque esse valor aqui é o valor root mean square, é o valor RMS, ou também chamado de eficaz. Aqui no osciloscópio eu estou visualizando, pelo menos eu estou medindo ali o valor máximo. Se eu quisesse medir o valor RMS, eu poderia vir aqui, ó, em medidas, selecionar aqui o valor RMS. Agora, ó, eu tenho, só que eu estou medindo corrente, né? Eu selecionei corrente. Eu tenho que vir aqui, ó, e selecionar tensão.
Vou selecionar a tensão e colocar um valor RMS. Deixa eu limpar aqui. Eu vou limpar todas as medidas para ficar mais fácil. Então, ó, a fonte, eu não sei se está dando para visualizar bem. A fonte é 1, o tipo de sinal é RMS, né? Então eu vou adicionar essa medição. Tá aí, ó, um valor aproximado de 33 volts, né? Então esse valor aqui tá bem próximo aí do valor que eu estou medindo ali no meu osciloscópio. Então estou visualizando tensão e corrente. Por que a corrente é desse jeito? A corrente não é uma corrente alternada também igual a tensão. No caso aqui a tensão é o sinal amarelo e a corrente é o sinal verde, medida pelo canal 2. Essa corrente ela é pulsante porque a gente tem um retificador, que é um circuito responsável por converter um sinal alternado num sinal DC pulsante, né? Ou no sinal DC contínuo com utilização de filtros. Aqui na saída eu estou medindo tensão, ó, 37 volts, esse sinal já é puramente DC. E aqui eu estou medindo corrente de saída, 108 miliamperes, certo? Só mais um ponto que vale reforçar é com relação aos canais. Aqui, ó, eu estou utilizando um osciloscópio com canais não isolados. Então as medidas que eu faço, elas devem estar na mesma referência, né? Aquele terra, aquela garrinha de jacaré, ela deve estar na mesma referência. Agora, se eu quisesse medir ao mesmo tempo corrente de entrada, tensão de entrada, corrente de saída e tensão de saída, nesse caso eu teria que ter um osciloscópio, né, ou com pontas isoladas, pontas diferenciais, ou com canais isolados, para eu fazer essas medidas ao mesmo tempo. Nesse caso aqui teria duas barreiras. Primeiro que esse osciloscópio é apenas de 2 canais. Eu meço 2 sinais apenas ao mesmo tempo. E segundo que ele não tem as suas entradas isoladas. Ok, pessoal? Então eu espero que tenha ficado claro aí essas informações básicas e iniciais sobre o osciloscópio, suas funcionalidades e sua importância aí na eletrônica.